Boa noite a todos, tudo bem? Como estão todos? Vou deixar mais uns minutinhos aqui para que todos entrem. Enquanto isso, vamos curtindo esse ponto, tá bom? Quem está chegando, quem está assistindo a gente pelo vídeo no YouTube, fica à vontade também. Sejam todos muito bem-vindos. Almas me atenderam, adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do cruzeiro, era santas almas lá do cruzeiro. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do cruzeiro. Era santas almas lá do cruzeiro. Pessoal, boa noite a todos. Estamos aguardando mais alguns minutinhos, todo mundo entrar até 19h04 e a gente já começa a nossa aula de hoje, tá bom? Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do cruzeiro. Era santas almas lá do cruzeiro. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas
boa noite a todos. Sejam muito, muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Para quem está acessando o nosso canal no YouTube, eu sou Flávio Negrão, sou sacerdote de Umbanda, dirijo os trabalhos do Terreiro de Umbanda Universalista de Curitiba, e a gente tem uma jornada de conhecimento, né, a gente chama carinhosamente de teologia, com o objetivo, lógico, né, de não formar ninguém, um bandista de conhecimento técnico, mas sim dividir as práticas que a gente tem no nosso chão. A gente começou uma jornada em fevereiro de 2022, com 4 temas bem bacanas, dividindo sobre as práticas do nosso terreiro, e elas encerraram agora em fevereiro, e para março e abril, a gente programou temas livres. Então, até não tenho apresentação nenhuma, né? O objetivo aqui é muito mais uma trocada de ideia, muito mais a gente explanar e dividir as nossas percepções, sempre fundamentado na nossa casa, mas também sem nenhum tipo de julgamento, e principalmente com muito respeito às outras formas de enxergar o tema. Certo, pessoal? Então, a gente começou essa enquete hoje, e às 6 horas eu fechei ela, deixa eu compartilhar ela aqui até com vocês. Deixa eu ver onde é que está. Aí, ó. A gente encerrou hoje às 18 horas a nossa enquete, e a gente convidou nos 4 primeiros temas, que já foram os temas mais votados no nosso grupo, né, de WhatsApp, tanto da nossa comunidade que faz parte da corrente de Umbanda, são os filhos do Cobra Coral, do caboclo da nossa casa, da nossa tenda de caboclo, e também nos outros grupos, listas de transmissão que a gente tem, se foram, né, as principais perguntas também que eu recebo no meu WhatsApp, que muita gente fala, né, fala muito sobre, poxa, a mediunidade é um dom somente para escolhidos, né? Muita gente tem essa leitura, e muita gente fala, poxa, mas a Umbanda, ela surgiu do nada, surgiu, né, por alguém, vontade de alguém, tem um fundador, né? A gente tem sempre essa dúvida, e eu falo até um pouco disso nessas nossas aulas que passaram. Muita gente pergunta, né, sobre o terreiro, ou vai se informar sobre o terreiro só naqueles momentos de que nada vai bem, tá tudo ruim, então eu preciso de um terreiro para me limpar, né? Então a gente também trouxe esse tema para votação. E o último, e, né, não menos importante, o escolhido para nossa aula de hoje foi: eu também tenho uma família de almas? Muita gente pergunta, né? Como se, né, família de almas fosse um karma, fosse uma responsabilidade, fosse a partir do momento que você sabe que você tem, você se sente na obrigação, né, de praticar alguma religião que trate de transe, ou da caridade através da incorporação do transe mediúnico, e muita gente tem essa percepção. Então foi o tema com 52% dos votos. E é importante eu lembrar que para as próximas votações, que vai ser daqui 15 dias, né? Ou seja, vai acontecer nas aulas de março e de abril, os temas de votação. Então, na próxima aula, os 3 temas que foram menos votados, eu vou trazer eles de volta para a enquete e incluir um tema novo no lugar desse que a gente está falando hoje. Então, se você votou em algum dos outros temas, fique tranquilo, e na semana que vem vote de novo, porque pode ser que ele volte para a nossa agenda. Certo, pessoal? Deixa eu parar até aqui a apresentação. Espero que todos estejam me vendo, até os microfones estão bloqueados nesse momento, até para a gente poder ter essa linha de raciocínio, mas a minha ideia aqui é fazer uma breve, né, explanação de mais ou menos de 15 a 20 minutos, e depois eu quero abrir também o microfone para quem tiver, né, contribuição, enfim, o que tiver para trazer sobre esse tema vai ser sempre muito bem-vindo. Certo, pessoal? Então, o tema de hoje, família de almas, né? Uma pergunta: será que todo mundo
Será que família de almas é algo que todo mundo tem? É uma pergunta. Ou será que é só para quem frequenta terreiro, é só para quem é do candomblé, é só para quem é de religiões de matriz africana? Então, assim, isso é um ponto bem importante. E antes de responder a pergunta, eu quero falar um pouquinho sobre família de almas. Porque família de almas, ela já teve vários, né? Na verdade, sempre teve um significado, mas ela sempre teve várias interpretações aos olhares das religiões que foram surgindo e que foram ganhando, na verdade, eu não digo nem surgindo como se elas nascessem nesse momento, mas que elas ganharam nos últimos 100 anos, 120 anos, uma relevância na cultura brasileira. Desde as mudanças, né, a gente já falamos sobre movimento escravacionista que aconteceu no Brasil, começo do século XIX, migração de todas as partes do Brasil, depois de ter passado por essa miscelânea cultural um africanismo muito forte na diáspora, né, forçada, usa o termo diáspora, mas a gente precisa ter consciência que foi um movimento forçado pela vontade econômica. Então, desde a diáspora africana, influenciando as culturas de todas as regiões do Brasil, e de repente essa miscelânea cultural, numa migração para as grandes cidades no início do século XIX, Brasil República, Revolução Industrial acontecendo em outras regiões do mundo, né, a tecnologia, enfim, esses primeiros 30, 40 anos do século XIX, muitas famílias, enfim, muitas migrações para os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, grandes lugares que concentravam oportunidades, né, de inovação e, naturalmente, se tem pessoas, vai ter a cultura, vai ter a religiosidade fazendo parte. Então, família de almas, está baixo aí, gente, o áudio? Qualquer coisa vocês me avisam. Família de almas, na verdade, sempre teve muito, sempre fez parte muito da crença, desde a crença popular, desde a crença dogmática, a crença religiosa. Então, muitas pessoas tiveram uma vivência muito causal em cima disso, né? Então, desde a explicação do pós-morte, poxa, beleza, as pessoas morreram, elas vão para onde? Cristianismo explicando sobre, né, religiões como um todo salvacionistas, trazendo esse pós-morte como um lugar muito melhor, trazendo uma salvação, um ambiente, enfim, cheio de cultura, e naturalmente, do outro lado, religiões de outras práticas trazendo para dentro dessa interpretação que a gente está nessa constante transformação e vida, né, o nascer e depois o morrer só é uma fotografia desse filme grande chamado Vida, que a vida não termina quando a morte vem. Então, dentro disso, a gente sempre pensa na família de almas, e vai desde a interpretação de quem entra num transe no nosso corpo dentro de um terreiro, até pessoas que a gente é afim no nosso dia a dia. Poxa, aquela pessoa que eu encontrei, parece que a gente tem uma coisa de se conhecer há muito tempo, ou muita gente fala em relacionamentos sobre almas gêmeas, né? Poxa, isso é bem importante quando se fala de família de almas. Então, eu vou começar com a interpretação do nosso chão, porque dentro do nosso chão, naturalmente, nós somos o terreiro de Umbanda Universalista, e é muito bacana que ontem eu estava no barracão junto com o meu tata de Umbanda, Quimbanda, né, o Inganga João, e a gente conversou muito, né, sobre isso. Conversei também com o Tranca-Rua de Imbaré, sobre a influência, né, as origens, e é tão claro quanto o nosso culto hoje, a religião, na verdade, a nossa religião de Umbanda, dentro da doutrina da nossa casa, está numa base de almas e Angola. Então, por coincidência, o tema mais votado hoje foi almas, né, falar de família de almas. Então, isso nasce desse culto à ancestralidade que a gente fala tanto, né? A gente falar do nosso passado, de alguma forma, a gente falar das nossas vivências anteriores, de alguma forma, não necessariamente está naquela linearidade
de reencarnação que traz o Espiritismo, eu vou falar um pouco disso, mas também não tem aquela coisa da gente morrer e conviver com pessoas que a gente nunca viu, né, pessoas que a gente nunca teve contato. Né? Dentro dessa interpretação, família de almas é quem a gente tem uma afinidade, é quem a gente tem relacionamento, é quem de alguma forma faz parte, né, orbita no nosso magnetismo, né? Ou seja, nessa atratividade pessoal que a gente tem dentro da energia que a gente emana, dentro do que a gente significa para a gente mesmo, essas pessoas que são afins, que se aproximam de alguma forma, elas representam nossa família de almas. Então, isso é bem importante, essa interpretação, e lógico, o objetivo não é nem ser vago, é ser muito claro nisso, o quanto a nossa família de almas, naturalmente, ela vai ter uma conexão ancestral com a gente. Ela vai ter, de alguma forma, uma vivência comum, compartilhada com a gente. E essa interpretação que vem muito antes da criação de espiritismo, muito antes até do cristianismo, né, essa interpretação de culto à ancestralidade, ela ganhou várias interpretações. Então, quando a gente vai, por exemplo, ao espiritismo, quando se fala em família de almas, a primeira palavra que vem é o karma. É o karma, não o karma e dharma lá da interpretação oriental, que é a origem dessa palavra, mas sim karma como o espiritismo se apropriou dessa palavra, dizendo que são passados, são traços que a gente deixou para trás e que a nossa vida de hoje ela tem como objetivo a gente eliminar ou a gente resolver aquela pendência às vezes com alguma pessoa, uma pendência que a gente realizou lá atrás, né? Aquela máxima de quando a gente lê um livro espírita contando a história de algum espírito que se manifesta dentro dos centros espíritas, normalmente conta a história de uma vivência dele, né, consciente, onde ele foi um carrasco social, onde ele teve a oportunidade de ajudar muita gente e não realizou, e naturalmente, né, dentro dessa doutrina, ele teve a oportunidade, na vivência espiritual, de voltar, né, à convivência na Terra, para realizar ou para cumprir aquele objetivo daquela vida lá atrás. Então, a família de almas, ou família também fala anímica, muito forte, o Espiritismo fala isso sobre a família anímica, que são esses espíritos que têm esse karma em comum, que tem essa... Naturalmente, eles interpretam muito, poxa, o seu avô vem como seu filho, né? O seu pai falecido vai vir como filho do seu filho, então para que esse karma familiar, esse karma contínuo, ele seja cada vez mais limado, né? Ele seja reduzido dentro daquela construção que foi feita no passado, desde quando a humanidade tinha uma convivência muito baseada em guerra, muito baseada desde o Tribunal de Inquisição, enfim, todas essas vivências para o Espiritismo. Século XIX, a construção do Espiritismo, a iluminação desse esclarecimento para o ser humano, trouxe essa consciência para que a gente pudesse conviver com esses espíritos do passado e, de alguma forma, a gente quitar, ou pelo menos diminuir um pouco desse karma. E, naturalmente, as coincidências de pessoas que surgiam na nossa vida, poxa, essa pessoa, ela sempre está no meu caminho, né? Ela sempre aparece, então a explicação do Espiritismo para isso sempre teve a ver com alguma conexão kármica. E lembrando bem, vou repetir, né? Se a gente vai entender o que é karma e dharma, né, deuses lá do Oriente, né, de outras crenças muito ancestrais, essa palavra, ela vai ter um outro significado, que o Espiritismo trouxe essa palavra para dentro da sua doutrina e acabou dando esse significado dessa carga do passado, vamos assim dizer, né? Essa herança de atos nossos mesmos ou comuns àquelas pessoas que a gente amava, erros que a gente cometeu, seja com morte, traição desde financeira, enfim, né? Traz esse momento para uma quitação, né? Uma quitação. Então, a oportunidade... Deixa eu fechar a janela aqui, gente. Aí, melhorou o barulho. Isso traz uma oportunidade da gente conviver
com aquele passado, a gente trazer aquele passado, né, para o momento presente, para que a gente possa resolver os nossos problemas. Essa interpretação muito forte do espiritismo, e que acaba aterrissando em muitos terreiros de Umbanda. Quando a gente fala, né, sobre isso, acaba que muitos terreiros trazem isso, né, a própria palavra, enfim, mediunidade, a capacidade de conexão, né, transe com espíritos ancestrais, acabam tendo esse objetivo, essa interpretação, né? Ou seja, o espírito volta lá de trás, se incorpora aqui no médium para que ele possa fazer a caridade hoje e quitar esse karma tanto de quem está aqui quanto de quem veio, para aqui para frente, né? A vida seja uma vida mais leve, enfim, essa é a doutrina espírita. E quando a gente vai para outras crenças sobre família de almas, né, e aí falando um pouco, muito mais até do Oriente, migrando para a África, e naturalmente a gente vê algumas religiões de manifestação, né, religiões de matrizes africanas, naturalmente, de cultos africanistas, de herança mesmo, que sejam cultos originários aqui do Brasil, dessa construção toda, que também pisaram, né, e pisam até hoje dentro da Umbanda, pisam dentro do teu, isso é bem importante a gente registrar, já enxerga a família de almas como uma família de aproximação, né? De aproximação, uma família de conexão vital, uma família que tem a sua essência, o seu povo, a sua, né, a sua pele, o seu sangue, o seu DNA, daquela determinada linhagem, não numa linhagem só no sentido de hereditariedade, mas a família de almas, ela vem carregada de uma hereditariedade, de como filho do guerreiro, filho do rei, né, os reinos africanos traziam muito isso, o quanto isso era os mesmos poderes, né, os mesmos poderes associados ao pai, eram repassados para o filho, e repassados para os netos, né, aquilo era uma perpetuidade. E essa família era a família de almas, que aquele pai, aquele avô mesmo, depois da morte, ele ainda se fazia presente naquela comunidade, através da oralidade do conhecimento que ele tinha trazido, ou através do transe lá do líder espiritual, que era o Quimbanda, né, dessas tribos, fazendo essa prática. Então, isso também fez parte da construção quando a gente fala em família de almas. E como eu falei, então, assim, quando a gente traz isso para o teu, a partir dessas duas construções, dentro do teu família de almas para a gente, quando a gente fala que hoje nós somos um culto, né, nós somos uma religião de Umbanda, onde a base, né, se a gente é filho do Caboclo Cobra Coral, né, nós somos o terreiro de Umbanda Universalista, nesse formato que a gente já falou nas nossas aulas, o porquê desse nome, um nome muito mais associado a gente estar em transformação, que qualquer tipo de afirmação e verdade no dia de hoje só vai limitar a gente a aprender o que vai acontecer amanhã. Então, universalismo no sentido não de unificação das diferenças, como só existisse uma crença só, um Deus único, aquela coisa, né, de Deus supremo acima de qualquer coisa, e sim respeitando muito a forma de cada pessoa, de cada povo, de cada região, assistir né, ter a sua fé, exercer a sua fé, isso é muito importante, mas o universalismo no sentido de entender que somos todos uma mesma raça, né, uma mesma raça chamada, né, ser humanos, então o respeito é a base de tudo. Mas nós somos filhos do Caboclo Cobra Coral, somos uma corrente, né, de filhos do Caboclo Cobra Coral, feito na Angola, feito no Egeu Animal, numa construção de uma ave de nascimento, um culto muito de almas e Angola, isso é uma base muito forte do nosso culto, onde a gente tem nosso Exu feito, né, também, o Ibá do Caboclo, o Ibá das nossas almas, né, o Pai Tomé representando esse Ibá do culto às almas, e também sempre a criança, o termo, né, que muita gente usa como herê, que não tem muita associação dentro, né, da Umbanda, mas esses infantes, essa linha de crianças, esses mirins, muito forte também na formação desse tripé para o culto. E isso representa
a nossa família de almas. Dentro, né, da nossa casa, ter uma família de almas, né, ou reconhecer a sua família de almas, é entender o quanto existem espíritos, existem, né, a gente falou aquele dia de necromancia, todo mundo se assusta, mas essa relação diretamente com os mortos, que é a nossa ancestralidade, o caboclo, na sua vivência consciente, quando esteve na Terra, trazendo a sua fotografia histórica, aquele aprendizado para o momento, o preto velho, né, as almas, adorei as almas como um todo, ele traz essa fotografia para hoje, e o que faz, né, lá da pessoa que está no 2023, associando a fatores históricos, muitas vezes lá do Tribunal de Inquisição, lá da Segunda Guerra, enfim, momentos históricos, o movimento, né, o momento escravacionista que o Brasil teve, vários e vários povos, de alguma forma, sendo eternizados, né, dentro de um chão de umbanda, quando a gente chama uma linha de marinheiro, quando chama uma linha de boiadeiro, quando a gente eterniza aquela fotografia da história, a gente está se relacionando com a nossa família de almas. Então, dentro do nosso chão, o significado de família de almas é todos aqueles espíritos que fazem parte daquele nossa força, que a gente tem aquela atração, que a gente tem relacionamento, que fazem parte do nosso campo, como, né, o nosso campo magnético, que muita gente fala sobre campo magnético, vai naquela viagem astral, mas é como um imã mesmo, onde acontece a atratividade, onde acontece a aproximação. Isso é a nossa família de almas, né? Esse conjunto de espíritos representam que a gente chama, que os nossos guias chamam no chão da nossa casa, de família de almas. Então isso é bem importante, primeiro a gente esclarecer, para poder responder a pergunta, né? Para poder responder a pergunta, será que todo mundo tem uma família de almas? A resposta é sim, com toda a certeza. Independente, né, estou falando dentro da nossa crença, se você for formado, você tem DNA no teu, né, correndo no teu sangue, você tem construções de uma fisionomia física, personalidade, cultura, tudo que as pessoas contribuíram, as pessoas que vieram antes de você, para que de alguma forma um pai e uma mãe se juntaram para fazer um filho, e naturalmente isso foi passando de geração em geração, foi construindo aquela perpetuidade, né, daquele código genético, daquela característica física, daquela cultura, daquele dogma, daquela religião, seja através da oralidade, seja qual for a forma, isso sim é uma família de almas. Quem mantém, né, quem traz para a sua vida o aprendizado de quem veio antes e a construção para um hoje melhor, constrói um amanhã a partir da sua família de almas, a partir do aprendizado de quem veio antes. Então, naturalmente, todo mundo tem a sua família de almas. Todo mundo, de alguma forma, tem os seus. Pode ser chamado de várias coisas, né? Anjo de guarda de um lado, chama, poxa, são meus protetores. Tem gente que fala em guardião, tantos termos que a gente já debateu até aqui o significado e principalmente a interpretação. Porque o que a gente tem que estar muito ciente, muita gente, acho que influenciado por esse egocentrismo ocidental que a gente traz pela cultura do Ocidente e é natural, mas a gente acha que essa família de almas ela está a nosso serviço. A gente acredita que a gente tem uma família de almas para trabalhar para a gente. Não é trabalhar com a gente. As pessoas acreditam na família de almas para trabalhar para a gente. Vou colocar o meu Exu para fazer isso. Meu caboclo vai fazer. O meu preto velho vai, sabe? A gente vira o gerente da nossa família de almas e todos os espíritos que fazem parte dessa família de almas batendo cartão na nossa empresa pessoal para trabalhar para a gente. E sendo que família de almas, ela existe essa conexão dentro da Umbanda e vem dessa força muito de almas em Angola para trabalhar com a gente, né? Para trabalhar na conexão com a gente. E naturalmente dentro desse culto, quando se fala em orixá, naturalmente, a força da natureza que alimenta essa conexão nossa com a família de almas. Exatamente, até escreveram no chat, né? Quem me cuida não dorme. Olha só,
né? Tá lá 24 horas por dia, 7 dias por semana de sentinela na porta da nossa casa. Interpretam a palavra, né, sentinela como aquele guarda que ficava na frente ficavam na frente dos palácios, né, protegendo 24 horas por dia, dando a vida pelaquela pessoa. Ou a gente traz a palavra porteiro, né, não entende que é derivação de quem está na porteira, dentro do nosso significado, dentro da nossa tronqueira, aonde que é o lado, né, porteira é esse lado positivo, tronqueira, o lado negativo dessa força que fica na porteira. Então, se na porteira de um cemitério, a porteira de um terreiro, né, um rito de passagem, de caminho, um lugar de caminho, a interpretação vem dessa forma. Então, esse é um grande cuidado. Então, respondendo a pergunta, sim, todo mundo tem uma família de almas, mas é muito importante saber que a família de almas ela não está para trabalhar para você, ela está para trabalhar na vida com você. E aí a gente entra na palavra trabalhar. Muita pessoa já, naturalmente, vem a associação do trabalho, né? O olerite mensal, aquela coisa, ou aquele trabalho árduo de terreiro que acontece em muitos terreiros, que nossa, a gente tem que ir obrigatoriamente, tem que estar para, fazer só a caridade para os outros, colocar nossa família de almas para trabalhar para os outros, trazendo um benefício nosso. Em que momento, né, dessa caminhada a gente para ouvir, a gente para se relacionar com a nossa família de almas? Então, mais do que a gente estar preparados, quem sabe, para junto com ao encontro e não de encontro, né, ao encontro da nossa família de almas, a gente disponibilizar, né, a gente compartilhar o aprendizado que vem da nossa família de almas, a gente compartilhar com os nossos, com a nossa comunidade, para quem procura o nosso espaço. Antes, a gente precisa saber que o ouvido mais próximo da nossa boca é sempre o nosso. Então, todo aprendizado que a nossa família de alma, seja num transe, numa intuição, nesse relacionamento, divide com a gente, é importantíssimo a gente saber que o ouvido mais próximo é sempre o nosso, para a gente estar preparado, né, trazendo dentro da gente esse exercício para que a gente possa, de alguma forma, compartilhar. Certo, pessoal? Faz sentido? Vão dando opinião aí no chat. Vão compartilhando, que hoje o objetivo é a gente ter também essa interação. E última parte, só para falar, que naturalmente vem com essa pergunta, e aí? Então, já que todo mundo, dentro do que o pai falou, a gente tem uma família de almas, então, cadê a minha? Como que eu me relaciono com ela? Como que eu trago ela para perto? Como que eu sinto ela? Como que eu trabalho com ela? Então, é a principal pergunta. E, naturalmente, eu volto lá na definição. Quando a gente fala de família de almas, que é uma né, é um momento de afinidade, é um momento de conexão magnética, aquele ímã se atraindo e se aproximando, seja num estado alterado de consciência, né, na incorporação, que precisa, né, tá acontecendo aquele movimento energético e magnético, seja do espírito, seja de quem está disposto a esse exercício, estar em sintonia, a gente precisa, naturalmente vem de volta, acho que por esse momento de ego, como se a família de almas tivesse que se adaptar ao magnetismo, à afinidade, à energia que a gente está vibrando agora. E sendo que o exercício de aprendizado, quem se propõe aí dentro de um terreiro, é diferente. É como que a gente se conhece, como que a gente traz esse autoconhecimento para dentro da gente, a gente começa a ouvir que também a gente erra, a gente também ouvir que existe ainda muito aprendizado pela frente, a gente tira um pouco a certeza do nosso caminho, a gente tira as convicções do nosso caminho para que a gente possa se aproximar primeiramente de quem a gente é. Porque é próximo de quem a gente é que a nossa energia, a nossa, como que é? O nosso magnetismo está. Se a gente está distante de quem a gente é,
como que a nossa família de almas, que é próxima ao nosso campo energético, ao nosso magnetismo, vai se conectar? E eu digo conectar não só num transe mediúnico, mas como que vai se conectar na intuição, como que a gente vai sentir essa aproximação, saber que nós não estamos sozinhos. Então, o primeiro aprendizado, acho que o primeiro exercício que a gente tem que fazer, ele não acaba, né, da noite para o dia, ele não é uma chave que a gente vira, é dia e noite, noite e dia, né, é um exercício constante da gente e muita disciplina pessoal para a gente saber até onde a gente vai, que lugares que a gente está, que tipo de informação a gente agrega, né? Será que a gente vira um montoeira de informação, mas sem sabedoria nenhuma, que só confunde? Então, assim, a gente se aproximar do que a gente é, só vai fazer com que a nossa família de almas, que sempre esteve lá e sempre vai estar, essa é a eternidade na interpretação da Umbanda, né? A interpretação desses cultos, a eternidade está no legado, na construção que a família de almas faz, na sequência dessas vidas em ad eterno, faz com que seja um legado, né, de prosperidade, ou um legado de caminho. A família de almas trazer, de alguma forma, esse caminho. Existem N formas, tanto que a gente já teve essa discussão, por exemplo, sobre, poxa, quando se faz um amalá, faz um ebó, faz um padê, faz um orô, isso são culturas, são formatos, vamos assim dizer, principalmente doutrina, muito, muito antigas, que a conexão com a família de almas, ela existe há muito tempo. Como eu falei, essa interpretação ela foi vindo a cada religião, a cada nova doutrina, mas ela sempre fez parte de alguma forma. E o pior problema disso foram os apagamentos, né? Foram as críticas que foram acontecendo durante esse caminhar, para que formas de se conectar com a sua família de almas fossem ditas como certas e como erradas. Ah, isso aqui é um banda branca, isso aqui agora é um banda negra, isso aqui é, poxa, culto bom, isso é culto ruim. Então, isso é bem importante a gente registrar, né? E nasce principalmente desse respeito. Como que a gente vai ter o respeito à forma que cada crença, a forma de cada religião se conectar com a sua família de almas, isso é bem importante ser respeitado, bem importante. E fortalecer essa conexão é o mais importante. Fortalecer é o mais importante. Ontem até eu vi do Zé Pilintra no Barracão, uma coisa que me gravou muito, eu quero deixar registrado, porque como eu escuto até do meu tato, o quanto a gente precisa, né, o quanto é necessário a gente multiplicar as informações e conhecimentos que a gente recebe. Ele falando de uma coisa, fazendo uma analogia bem importante, o quanto é crucial a gente estudar, o quanto é crucial a gente ter conhecimento sobre o que a gente faz. Né? Isso é fundamental. Por quê? Porque ele deu um exemplo muito bacana. Quando a gente vê um eclipse, né, do Sol, eclipse do Sol. Poxa, que bacana. A Lua entrou na frente do Sol. Para quem não tem conhecimento nenhum sobre isso, você vai falar, olha lá, que bonito, que bacana. Passa um minuto depois, volta para sua vida, aquilo não significou absolutamente nada. Ou pior, ainda julga, fala, isso é normal, dá sua opinião sobre algo que ele não conhece. Se a gente pegar quem estuda sobre isso, né, a pessoa que estudou astrologia, que se conecta com aquilo, sabe que aquele fenômeno acontece a cada 30 anos, ele se sente privilegiado por estar no momento da sua vivência, por estar no momento da Terra, por estar no momento da vida, observando aquele acontecimento. E isso é muito importante. A partir do momento que a gente tem conhecimento sobre o que a gente está fazendo dentro de um terreiro, né, quando a gente olha um trabalho, seja ele da forma que for feita, mas sabendo por que está sendo feito, qual o resultado que aquilo vai trazer. Se a gente tem um conhecimento, aquilo se transforma num momento mágico, aquilo se transforma na magia necessária para acontecer, diferente do que se a gente não busca conhecimento, a gente vai olhar aquilo como mais uma coisa, mais um eclipse que está acontecendo e que não, né, tem a impressão que aquilo não muda nada na nossa vida. Certo, pessoal? Faz sentido, isso bem bacana. Hoje é o dia da gente compartilhar. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat, ver como é que tá se tem perguntas aqui. E aí, daqui a pouco, até quem quiser
Já ia até fazendo uma fila, levantando a mão, quem quiser contribuir com alguma coisa, fazer alguma pergunta aqui ao vivo, deixa eu ver aqui. Essa semana, no podcast do David Umbanda, ele falou sobre ancestralidade, espíritos de falange de trabalho e antepassados, espíritos que convivem com a gente como família de almas. Muito parecido com o que o pai Flávio está falando. Obrigado, mano. Obrigado, meu filho, pela contribuição. E é bem isso, né? O David Dias, ou David Umbanda, como é nas redes sociais, ele, poxa, tem uma formação acadêmica muito boa em cima, tem as suas formas de enxergar a Umbanda, e eu admiro, respeito muito, ele divide dentro das plataformas, é um comunicador muito bom, então ele divide bastante conhecimento. Daniel, oi meu filho, que bom ver você por aqui. Quem me protege não dorme. Eu só li o pop-up da tua mensagem enquanto eu estava falando. É isso, o pessoal não tem um momento de paz, né? Tem que estar sempre a serviço, plantão 24/24, para salvar a gente das próprias besteiras que a gente faz, né? Como se a família de almas estivesse à nossa disposição para isso. Terezinha Negrão. Ô mãe, tudo bem? Será que a nossa família de almas se apresenta à medida que desenvolvemos nossa consciência e nossa fé sobre algo além do visível? Com toda certeza. Poxa, frase bem cheia de bastante características e dogmas, isso é bem legal. É com certeza isso. Acho que eu acabei falando um pouco durante a explanação, mas é exatamente isso. A gente, não digo nem que a família de alma se apresenta, como se ela, a gente trazer, né, essa palavra como se a gente estivesse aqui e eles viessem até nós se apresentando, e é o contrário. A gente precisa, e pode ser através da fé, através da consciência principalmente, como a senhora escreveu, a consciência de quem nós somos. Porque quanto mais próximos a gente está de quem a gente é, ou seja, e ser quem a gente é, parece um fantasma, né? Parece um movimento gigantesco na nossa vida, porque a gente se sente hoje tão distante, mas às vezes é muito mais simples do que parece. A gente começar a conviver com quem é afins, a gente trazer para perto atividades, sejam elas profissionais, sejam elas tudo que não afete nossa moral, que não transforme a gente, né, num sonho ou num projeto, numa realização que não é nossa, né, que a gente faça parte de um projeto de uma outra pessoa, que a gente faça parte do projeto de um sonho de uma outra pessoa ainda não nosso, isso distancia a gente do que a gente quer, quais são as nossas realizações. Isso não quer dizer largar tudo, mas isso quer dizer a gente encontrar dentro das nossas 24 horas, beleza, essas 8 aqui, eu sou funcionário lá do fulano de tal, eu estou aqui ajudando ele com o meu conhecimento profissional a realizar o sonho dele. E as outras horas, e as outras 16 no meu dia, além de dormir, o que eu faço para trazer esse exercício para mais perto? Então, naturalmente, sim, com a consciência, com a fé de acreditar nisso, né, e plenitude, a gente vai trazendo cada vez mais próximos a gente e, naturalmente, próximo à nossa família de almas. Por isso que existem várias formas. Eu, por ser iniciado em Quimbanda, a Quimbanda foi um dos caminhos que eu encontrei, onde se faz um assentamento para que essa família de almas, o Exu, o culto a Exu, ele traga essa força muito para perto. Na Umbanda, quando a gente fala em assentamentos de caboclo dentro do teu, por exemplo, que a gente faz, que tem essa força de almas em Angola, quando a gente, né, traz esse ibá de caboclo, também é uma força que naturalmente vai nos aproximando cada vez mais dessa família de almas. Certo, pessoal? Faz todo sentido. Inclusive, nas consultas com os meus guias, geralmente a maioria das mensagens que são ditas para os consulentes servem para o meu momento de vida também. Hoje eu acredito que seja a melhor forma dos meus guias se relacionarem comigo. Melhor do que eles ficarem falando na minha cabeça enquanto estou sozinho. É isso, é uma forma perfeita, Emanuel, que fez esse comentário. Isso é bem importante. O toco que a gente fala, tanto que a gente vai cada vez mais desconstruindo a palavra consulta, porque naturalmente vem na cabeça da pessoa que vai num terreiro como se fosse uma consulta com um médico, uma consulta com um especialista, né, sobre um determinado problema. E como até foi um dos temas lá, as pessoas vêm para trazer algum problema a ser discutido,
os guias têm muito mais essa função de fazer a gente pensar sobre um caminho, né, de trazer essas vivências para um outro ponto de vista do que realmente trazer uma solução. Então, a pessoa que acredita que vai para uma consulta, né, existe dentro de terreiros a palavra consulta mesmo, onde se tem um axé, onde o guia se responsabiliza daquela orientação, daquele detalhe, para que a caminhada, naquele sentido, seja o resultado que a pessoa espera, mas dentro do teu, a gente faz essas consultas abertas à nossa comunidade, sem custo, as pessoas vão lá, não para encontrar uma resposta, mas sim para aprender a achar ela, né, se for necessário, com aquela troca. Por isso que a gente tem que aproveitar esse axé dessa troca que acontece na conversa para a nossa vida também. Perfeito. O Daniel também comentou aqui, faz bastante sentido, atualmente estou lendo bastante sobre o entendimento mais afro da Umbanda, principalmente da cultura banto, e pelo menos para mim é mais fácil assimilar do que a ideia espírita. Perfeito. E isso é muito bacana. Acho que o Daniel, a gente está abrindo, eu acredito que os últimos 10 anos, ou até menos, seja responsável por isso. Não que antes não existia, mas a forma de ver, a gente vê muito mais a discussão hoje, e não colocando, por exemplo, poxa, olhar espírita, olhar africano, qual que é o certo ou qual que é o melhor. A partir do momento que acontecer esse embate, que muitas vezes está acontecendo, a gente perde a oportunidade de aprender sobre aquilo. Mas também é muito importante dar dar a César o que é de César, para que cada um tenha o entendimento do que aconteceu. Porque se a gente, naturalmente, com um olhar cristão, de não buscar muito a história além da Bíblia, né, quando é contado e sempre interpretado por um sacerdote, isso fez com que a gente fosse para a Umbanda, quem fez essa migração, com a mesma forma. Então, às vezes, ou que o sacerdote falava a lei, ou aquela forma que foi feita e comunicada ou divulgada através dos livros, que eram bancados por muita gente que queria contar uma Umbanda diferente do que era a realidade, para não perder o controle sobre a população. Então, aquilo virou uma verdade absoluta, e que hoje, naturalmente, pela oralidade ainda ter sobrevivido nas periferias, pela oralidade de pai para filho ter sobrevivido nos piores lugares, né, que se imaginar, então isso está fazendo com que cada vez mais essa conversa volte à tona. Bem bacana. Beleza, o Vico falou, essa era a minha pergunta, Dante, perfeito. O Pedro também contribuiu, falando que também era dele, e ele completou isso, quanto mais nos conhecemos em nossa fé. Filha de Oxalá, né, vai usar essa palavra fé, eu acho que a cada 10 palavras fala 11 fé, e é muito bacana isso, porque é uma construção muito do acreditar no invisível, né, para quem aqui é Ogum, às vezes quem sabe mais, que é mais real, aquela coisa de mais, não que não seja sonhador, mas seja muito pé no chão, que quer às vezes uma explicação para muita coisa que não existe, falta um pouquinho dessa fé, então eu sempre puxo da Mãe Tere para mim, para que isso tenha, porque muitas coisas tentar explicar não vai ser possível, a gente precisa acreditar e ter a fé que aquele é um caminho, e principalmente a convicção vai ser o principal alimento. Se pisou naquilo com dúvida e com insegurança, a chance daquilo dar errado, ou principalmente não trazer resultado, é muito grande. Pessoal, eu vou abrir aqui, deixa eu... ver que eu vou aprendendo aqui as coisas. Agora, até para quem quiser, o microfone ele está aberto, quem quiser compartilhar alguma coisa, quem quiser fazer mais alguma pergunta de forma aqui de vídeo, eu só peço que abra sua câmera, que abra o seu microfone, está à disposição. Fiquem à vontade, gente. Essas aulas o objetivo dessas aulas é que elas sejam esse exercício de troca. Não só eu aqui, né, falando sem parar, que se me deixarem eu vou até amanhã de manhã. Certo, gente? Alguém? Alguma coisa? Deixa eu ver se alguém já levantou a mão aqui na fila. Deixa eu ver o nome. Aí, ó. Abrir a fila. Certo, maninho. Você tentou abrir o microfone aí, deu certo? Aí, agora abriu. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo bem.
Por favor, fique à vontade. Então, eu como venho de uma criação espírita kardecista, tenho enraizado isso muito em mim, a gente fala muito dos espíritos dos nossos antepassados. Como é que a gente vê isso na visão do teu, por exemplo, da sua avó, que era da Umbanda, deles virarem guias para vir trabalhar, para vir dar consulta também? Como é que funciona isso com a visão do teu? Perfeito, perfeito. Obrigado, cara. Obrigado pela pergunta, meu filho. E assim, isso é bem importante, porque quando a gente fala, né, o ponto de vista do teu, é bem legal que o objetivo não é a gente se isentar, mas é a base da onde a gente tira, né, essa crença, porque a gente não... né, porque é muito fácil tirar uma coisa da cabeça do Flávio e falar, tá bom, se isso estiver errado, é uma coisa do teu, a gente se isenta como se não tivesse essas coisas. É muito próximo, na verdade, ao que, até eu falei um pouquinho do que o Espiritismo traz. A diferença é que o Espiritismo, ele constrói muito uma obrigatoriedade daquele passado vir nos servir hoje, né, para sanar algum tipo de karma, para trazer alguma coisa. Foi a interpretação que aconteceu nos livros, né, do Pentateuco de Allan Kardec, quando ele traz isso para dentro de um estudo, e naturalmente no Brasil vira uma religião, foi a interpretação, porque naturalmente pessoas que tiveram culturas de relacionamento com família de almas foram para o Espiritismo, então enxergavam aquela forma que eles se conectavam uma explicação. Ah, entendi, porque eu fico, poxa, trabalhando lá no terreiro com meu avô. Ah, porque é o meu avô, então, aquele caboclo. Está vindo para quitar. Então, assim, o que só a gente, o que a gente pensa diferente é muito mais associado ao culto de família de almas em Angola, né, o culto de Umbanda de almas em Angola, que é a gente se aproximar da nossa família de almas através de conexões, através de exercícios de força, de energia, para que a gente contribua, porque nossa família de almas, ela está para quem está. Ela vai estar sempre nessa vivência e não a nosso serviço. E você falou, poxa, da minha avó, Dona Maria, que plantou, na verdade, muito antes, né? Ela já veio de uma cultura nascendo no espiritismo, e naturalmente ela fez a migração. Quando eu vim, né, a família já pisava dentro de chão de Umbanda, ela faz parte, com toda certeza, da minha ancestralidade, a minha reverência e devoção para ela, o amor que eu sinto por ela, o privilégio de ter convivido, é o mesmo que eu sinto pela minha mãe de sangue, né, quando se fala de religião, pelo que ela fez quando eu era criança, o que ela abriu a oportunidade de culturalmente eu entender não digo entender, mas muito respeitar, né, aquela forma. Então, ver a minha avó incorporada com o pretinho velho lavando o pé de todo mundo no final de ano, e eu acredito, tá bom, vou tirar o meu tênis novo, tá bom, vai, lava o pé aí. Ter essa convivência na fase da adolescência, da infância, fez muita diferença para respeitar, né, a forma, porque hoje a gente vai... Quantas casas, né, tem essa maneira de fazer uma oração de final de ano, tem essa relação, às vezes alguém da família tem uma relação com a família de almas, traz lá aquele pretinho velho há 20 anos, todo final de ano, para dar uma mensagem para a família. Então, assim, isso tem que ser respeitado, porque isso é mensagem, isso é força da família de almas, daquela família, daquela comunidade, né, juntos ali. Certo? Respondido? Perfeito, muito obrigado. Perfeito, eu que agradeço. Coisa boa. Pessoal, mais alguém? Por favor, temos mais 2 minutinhos, às vezes dá tempo de mais uma pergunta. Um de cada vez, pessoal, por favor. Né? Não fala todos de uma vez, senão o áudio vai ficar confuso para quem estiver assistindo. Certo? Pessoal, então, primeiro agradecer muito por todos que estão aqui na aula. Estamos com, bastante gente aqui assistindo. A gente teve mais de 200, 300 votos na nossa enquete, e estamos começando hoje, né, esse formato das aulas, onde a gente traz os temas e essa discussão aberta. Eu me preocupei muito menos em preparar o texto como eu fazia com as aulas, então, de uma forma muito mais didática, era a minha preocupação com as aulas que terminaram em fevereiro, e agora muito mais trocando ideia. Então, eu gaguejo muito mais, eu repito muito mais temas. Então, por favor, eu quero a contribuição de vocês, tragam o feedback se desse formato está funcionando, se outro formato faz mais sentido, para que a gente vá melhorando cada vez mais essa troca aqui tão importante
né, aproveitando as tecnologias a nosso favor, e lembrando sempre, nenhum tipo de conteúdo online ou conteúdo digital tem o objetivo de substituir o que acontece lá, né, no chão do terreiro, aqui no chão, quando a gente pisa no chão da nossa casa, o aprendizado ali no relacionamento com o guia da casa, com os nossos guias, com a nossa família de almas, isso nada substitui. Mas a gente pode usar, né, tecnologia ao nosso favor para poder ter encontros que possivelmente não seriam possíveis fisicamente pela nossa agenda de trabalho, enfim, pessoas de outras cidades estão aqui, né, compartilhando esse momento com a gente. Certo, pessoal? Então, desejo a todos uma boa noite e até a próxima aula. Lembrando que no sábado anterior à próxima aula, as nossas aulas são quinzenais, eu lanço a enquete, ela fica disponível como um stories lá no nosso Instagram, que é @umbandateu, para quem está assistindo pelo canal do YouTube, achou pelo search do YouTube, a gente tem o nosso Instagram, lá a gente lança os temas, então vota, e aí naturalmente às 6 horas, uma hora antes da aula, eu fecho o tema, trago pelo menos só os tópicos nessa meia hora, para que 7 horas a gente possa entrar juntos aqui para conversar sobre isso. Certo, pessoal? Muito obrigado, muito axé para todos e uma ótima semana.